É barato, né? Bora lá? Você abre, Cláudio? Espera que tá entrando aqui, Carol. Então, tá bom. Já. 114. Podemos começar. Bom, vamos lá? Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui hoje para fazer o nosso webinar do Open Bank, para poder compartilhar com vocês e tirar dúvidas sobre os status. Primeiro, dar um overview sobre o status das fases 1 e 2 do Open Bank. E, em segundo lugar, apresentar os requerimentos de compliance para a fase 3. Todos sabemos que, na sexta-feira, com a publicação do comunicado 36.480, que tratava, basicamente, da relação dos participantes obrigatórios do Open Bank, dos PLs de cada instituição participante obrigatório, para rateio dos custos, e a comunicação da Miro de registro até dia 15 de janeiro desses participantes obrigatórios, nós aqui na BBC recebemos diversas consultas, diversas perguntas, e que nos motivaram a realizar esse webinar hoje, para que a gente possa compartilhar as respostas que os associados tanto anseiam e que a nossa consultoria, a BIP, possa compartilhar com vocês todas essas atualizações das fases 1 e 2 e o que vem aí na fase 3. Tá bom? Convido a todos a participarem. Na sessão final, após a apresentação da BIP, nós teremos um tempo destinado às perguntas, onde a gente pede que vocês aproveitem essa oportunidade para tirar todas as suas dúvidas em relação à implementação das fases 1, 2, 3 do Open Bank aqui no Brasil. Tá bom? Obrigado, bom evento a todos. Luiz, por favor. Obrigado, Cláudio. Bom dia a todos, bem-vindos. Já vou começar a apresentar o nosso documento. Primariamente, a gente gostaria de deixar todo mundo alinhado sobre o que prevê o Open Banking no Brasil, porque a gente percebeu que alguns associados estavam com dúvida referente a este ponto. No Brasil, são previstos no Open Banking 3 coisas, que é o compartilhamento de dados sobre o produto e serviço e informações financeiras. Então, este é um primeiro compartilhamento previsto no Open Banking, mas também teremos um compartilhamento de serviços. O primeiro é serviço de iniciação de transação de pagamento, e o segundo é o compartilhamento de serviço de encaminhamento de proposta de crédito. Então, quando se fala de Open Banking no Brasil, temos sempre que pensar que nós teremos esses 3 tipos de compartilhamentos, sendo que o segundo, depois daqui a pouco eu vou mostrar, é aquele que hoje está impactando mais todos os associados representados neste evento. E o princípio fundamental que tem por trás do Open Banking é que agora o cliente é dono dos seus próprios dados. É ele que decide com quem, quando e como compartilhar essas informações que ele tem, tanto de serviço quanto de dados, com as instituições. Então, tem uma mudança de paradigma referente a este ponto. O Open Banking, ele traz 2 modelos de negócio novos que estão sendo criados, serão criados com o Open Banking, ou regulamentados, porque, por exemplo, o primeiro já existe hoje uma comunidade no Open Banking, que é o conceito de agregador de informações, prestador de serviço de agregação de informações, que permite que um usuário agregue as informações de diferentes contas bancárias em uma única interface, permitindo que ele tenha uma visão geral da situação financeira. Então, vou conseguir ver informações que eu tenho na conta A, no banco A, B, C, em um lugar só, sem necessidade de ter que me logar nos 3. Então, eu consigo ver o meu saldo, eu consigo ver as minhas entradas, as minhas saídas, as minhas movimentações de cartão de crédito. Então, este é o primeiro modelo de negócio novo, que até o modelo que está sendo fortemente usado na Europa,
onde, lembrando que o Open Banking começou em 2018. E outro é o prestador de serviço inicial de pagamento, que também é um novo modelo que permite que ele seja um intermediário entre o cliente e a sua conta que ele tem e permite de iniciar um pagamento. Então, eu posso, por exemplo, solicitar através deste novo modelo que não tem nenhuma conta, então ele é vazio, ele só atua como iniciador. Eu posso, por exemplo, pagar um boleto, autorizar que todos os meses, ou fazer uma transferência, fazer todos os meses uma transferência da minha conta para a conta de um meu amigo, sem necessidade de eu ter que todos os meses me logar. Então, neste caso, o iniciador de transação de pagamento, ele recebe o meu pedido e ele executa todos os meses. Okay? Open Banking não é algo que está acontecendo só no Brasil. É algo que está acontecendo, na verdade, no mundo inteiro. Na Europa, começou em 2018, sendo o Reino Unido o primeiro país a implementar o Open Banking, depois seguiram os outros países da Europa. A Austrália começou este ano também a implementar o Open Banking. E temos outros países, por exemplo, na Índia, está se discutindo agora de Open Banking, mas desde 2016 a Índia começou a fazer padronização de APIs. E o Canadá está agora se preparando para o Open Banking, no México estão sendo lançadas APIs padronizados para a fintech. Então, o Brasil, neste contexto, ele está se pondo em uma tendência que é geral. Na verdade, do meu ponto de ver, o Brasil está se posicionando até a frente. Por quê? Agora eu vou explicar no próximo slide. O que o Open Banking no Brasil prevê? Ele prevê são 4 fases, tá? A gente estão marcadas em azul aquelas que são os prazos de implantação, conforme a resolução conjunta número 1 e número 2. Tá? Número 2 alterou os prazos de implantação. Mas também teremos prazos de envio das propostas, que são as diretrizes que estão sendo criadas para depois as empresas, as instituições precisam de ser se adequar para implantar. Então, nós temos uma fase de implantação em 1º de fevereiro de 2020, que prevê o compartilhamento de dados sobre canais de atendimento, produtos e serviços, então, dados públicos, a gente chama essa fase de Open Data. Depois, em 17 de julho de 2020, 15 de julho de 2021, é previsto o compartilhamento de dados, de novo, do cadastro de clientes, representantes e todas as transações relacionadas à conta de depósito à vista, poupança, conta de pagamento pré-paga, pós-paga e operação de crédito. A terceira fase aqui começa o compartilhamento de serviço. Ela tem prazo de 30 de agosto de 2021 e aqui, lembrando que são 2 serviços que tem que ser compartilhado: iniciação de transação de pagamento e encaminhamento de proposta de crédito. Por último, a 4ª fase, que é em dezembro, 15 de dezembro, teremos de novo compartilhamento de dados. Neste caso, o Brasil, a meu ponto de vista, está se pondo à frente de toda a tendência de Open Banking que existe, porque ela começa a falar, colocar compartilhamento de dados que vai além do sistema bancário, porque inclui também, neste caso, dados relacionados com salário, câmbio, credenciamento, depósito a prazo, investimentos, seguro e previdência. Então, estamos abrangindo quase o setor financeiro completo. Por isso que, em algum lugar do mundo, essa tendência é chamada de Open Finance. Então, o Brasil está se posicionando de verdade, e fico muito feliz por isso, em uma situação de bem de ponta. Quem é obrigado a participar no Open Banking? Aí, na resolução conjunta número 1, o Banco Central deixa claro que, para compartilhamento de dados, então, tudo que tem a ver com compartilhamento de dados, a obrigação é só exclusiva das instituições enquadradas no segmento S1 e S2. Então, todos os associados da BBC, que são normalmente S3 e S4, tirando o BNDES, eles não são obrigados a entrar no compartilhamento de dados conforme este prazo. Agora, para a parte de serviços, quem é obrigado a entrar no compartilhamento de serviços? Para a parte de iniciação de transação de pagamento, são todas as instituições autorizadas que mantêm conta de depósito à vista, ou poupança, ou de pagamento pré-pago. E as instituições que o novo modelo de negócio, que seriam instituições iniciadoras de transação de pagamento. Então, entram tanto o novo modelo, que a gente chama de PISP, quanto todas as empresas que têm conta. Isto por quê? Porque se não tiver as contas, você não vai conseguir fazer a iniciação de transação de pagamento. Então, é uma forma para garantir que este modelo de compartilhamento funcione de ponta a ponta.
E depois temos o serviço de encaminhamento de proposta de operação de crédito, onde são obrigadas as instituições autorizadas que tenham previamente contratado o correspondente para serviço de encaminhamento de proposta de crédito por meio eletrônico. Então, o Banco Central deixa claro que é só exclusivamente para Corban por meio eletrônico. Então, os outros tipos de Corban não entram. Agora, sobre este ponto específico, a gente tem um questionamento e agora eu vou mostrar para vocês a resposta do Banco Central. Em particular, para todo mundo estar alinhado. Entrar na fase 3 não obriga a entrada nas demais fases. Então, todos os associados que das quatro As, como a gente chama, a BBC, a BDE, a CREF e a BBI, que estiverem obrigados, conforme o comunicado de sexta-feira passada, a participar no Open Banking, provavelmente por a fase 3, e isso não significa se registrar no diretório, que elas estão obrigadas a participar nas demais fases. Segundo, a entrada voluntária no compartilhamento de dados, que seria na fase 1, 2 e 4, pode acontecer em qualquer momento. Então, não tem que respeitar os prazos que constam, claramente. É decisão da instituição, mas pode entrar também depois dos prazos que eu mostrei para vocês. O ponto importante é, no momento que se decide de entrar voluntário em dados, aí significa entrar obrigatoriamente nos três grupos de compartilhamento, que está previsto na fase 1, 2 e 4. Então, não é possível entrar compartilhar só alguns dados. É obrigatório e, claramente, na verdade, o compartilhamento é referente aos dados que são distribuídos por meio da instituição. Então, se a instituição não tem investimento, não vai ter que compartilhar, claramente, essas informações. Agora, outro ponto importante, a participação no Open Banking é em nível de instituição individual, e não de conglomerado. Então, se, por exemplo, nós temos associados que têm situações de, eu tenho um banco e tenho uma corretora. No meu conglomerado tem essas duas. Open Banking empataria somente o banco, não empataria a corretora, porque a corretora, se não tem conta prevista na regulamentação, ela não entraria na fase de serviço, poderia entrar eventualmente no compartilhamento de dados, mas aí seria voluntário. Okay? E outro ponto é a participação no compartilhamento de serviços de encaminhamento de proposta de crédito está na análise pelo Banco Central. Então, na fase 3, lembrando que eram 2 serviços, o serviço de encaminhamento de proposta de crédito está em avaliação, análise do Banco Central. Por quê? Porque o Corban por meio digital tem que ser definido, o que é, tem que ser regulamentado. Então, significa que, neste momento, ele está ainda em análise, mas isso, em nenhum momento, pode ser afirmado que não vai ter que entrar em 30/8, que é o prazo da fase 3. Então, é só para falar que este assunto talvez não tenha instituições ainda na lista publicada sexta-feira, mas provavelmente isto pode mudar nas próximas semanas ou mês. Okay? Continuando, como está sendo implementado o Open Banking no Brasil? Para estar tudo alinhado também. As propostas que mostrei para vocês têm que ser implementadas, enviadas para o Banco Central, que depois publica e serão implementadas. Elas são deliberadas através de um conselho deliberativo, que é composto de 6 cadeiras, que são as representantes das principais instituições financeiras. Então, nós temos a FEBRABAN, a BBC, a OCB, a ABEX, a Camaranet e a BFintech. Essas 3 cadeiras, cada uma delas tem igualdade em termos de representatividade nas votações que acontecem para deliberar. Cada uma delas tem um voto. Então, este Banco Central foi bem democrático, independentemente do PL que está representado pelas associações, o Banco Central decidiu de manter o mesmo peso. E existe um conselheiro independente que entra em caso de embate. Então, caso tiverem votações 3/3, o conselheiro independente ele entra para resolver as deliberações. Para os conselhos receber propostas técnicas, foram criados 7 grupos de trabalho. Isso aconteceu na fase 1, está acontecendo agora na fase 2. Cada grupo de trabalho, ele consta com a participação de 5 representantes de cada associação. Então, a nossa cadeira, que é 1.2, que representa a BBC, a BBI, a BDE, a CREF, tem 5 representantes neste grupo de trabalho que a gente chama de Grupo de Trabalho Técnico da Convenção. E também conta cada um deste grupo com o representante do Banco Central, para garantir que eventuais posicionamentos do Banco Central já aconteçam nas discussões e garantir que o que está sendo aprovado pelo Conselho e que vai depois para o Banco Central já também seja bastante alinhado com as diretrizes
e os pensamentos do Banco Central. Em particular, nós temos, desse grupo, temos um que é voltado à experiência de desenvolvimento do usuário, que é focado totalmente nisso. Temos um GT que cuida das políticas e risco compliance, então define tudo que tem a ver com política e regulamentos. Comunicação, que vai cuidar da comunicação interna e externa relacionada ao Open Banking. Infraestrutura, que é responsável por definir todos os elementos de infraestrutura que cuidarão a implantação do Open Banking. Interfaces, que define todos os padrões das APIs que serão usados para compartilhar dados que serão definidos em um grupo técnico que se chama escopo de dados. E, por fim, temos o grupo de técnico de segurança, que é responsável para propor todos os padrões de segurança que estarão por trás do Open Banking no Brasil. Tá? Só para deixar todo mundo também alinhado, todo esse grupo de trabalho está se inspirando muito no Open Banking internacional. Então, todas as discussões, a gente está pegando o melhor do que acontece no Reino Unido, que acontece na Europa em geral, o que está acontecendo na Austrália. Então, a gente está tentando a gente fala de não reinventar a roda, pegar o melhor e até evitar os erros que aconteceram lá nos outros países. E aqui a BIP, que participou em outros projetos afora, ajuda fomenta esse tipo de discussões. O que está acontecendo agora na fase 1? Para estamos todos alinhados. Tem 3 entregas importantes que estão acontecendo e vai acontecer antes do dia 15 de janeiro, que é o prazo para os obrigatórios se registrarem no diretório. Primeiro, está sendo criado o diretório, então ele está sendo construído. O prazo previsto máximo de entrega é dia 8 de janeiro, então provavelmente os associados vão conseguir se cadastrar somente a partir do dia 8, mas nós vamos manter vocês atualizados sobre este ponto. O segundo ponto é o Service Desk. Service Desk é como se fosse um Service Desk que todo mundo conhece, que tem o objetivo de suportar todos os participantes em esclarecer dúvidas, gerenciar eventuais problemas, dar suporte em caso de dificuldades para poder se cadastrar e registrar no diretório e participar no Open Banking. E por último, está sendo criado um portal do Open Banking. Vai ser criado um site web do Open Banking Brasil. Esse site web está sendo construído também, na ideia que seja pronto em fevereiro. Service Desk, desculpa, não falei, mas ele está já rodando, tá? Provavelmente algum de vocês já pode ter suporte nesse sentido, já está rodando, e ele vai entrar em regime em janeiro. O portal vai ser disponibilizado em fevereiro, já estamos trabalhando em um MVP. Ele vai ter, neste momento, 2 áreas, uma voltada aos desenvolvedores, então ajudando eles com todas as informações necessárias para a implantação do Open Banking, em termos de padrões de interfaces, versionamentos, desempenho dos Service Desk, etc. Mas também uma área voltada ao cliente, com informações do público em geral, como, por exemplo, o que é Open Banking, notícia, participante. Então, a ideia é fomentar tanto o usuário final, que é o cliente, quanto os desenvolvedores, que são parte fundamental para o sucesso do projeto. Para a fase 2, o que está acontecendo? Todos os grupos de trabalho, eles estão trabalhando, a 7DT está trabalhando, em particular, o escopo de dados está definindo todos os dados que deverão ser compartilhados de forma obrigatória, opcional, para definir quais são os dados de cadastro de cliente, quais são as informações que eu vou compartilhar relativa à conta de depósito de pagamento, sobre operação de crédito. Segurança está definindo toda a parte de certificados que impactarão a fase 2, mas também ele vai aqui na fase 2 entra uma novidade que é a autenticação. O cliente vai ter que se autenticar. Então, está sendo definido todos os padrões de segurança para garantir a autenticação segura dos clientes para autorizar o compartilhamento de dados. Tem o GT de experiência do cliente e do desenvolvedor, que está definindo todos os padrões para todo o fluxo de direcionamento das instituições, todo o procedimento para a experiência do usuário, como o portal do desenvolvedor, consumidor. Então, eles estão criando este conteúdo. Interface vai definir padrões tecnológicos das interfaces, e a comunicação vai disponibilizar o canal novo. A gente vai começar a ter live sobre o Open Banking, estão criando uma série de canais para a gente melhorar a comunicação sobre o Open Banking. Infraestrutura vai estar se focando em evoluir o diretor do participante, que vai ter que ser evoluído para a fase 2, mas também vai criar infraestrutura para 2 novas coisas que entrarão na fase 2, que é resolução de disputa, então, que está sendo definido como mecanismo para o stage de compliance, e ressarcimento. Lembrando que o Open Banking prevê, para compartilhamento de dados e serviços, prevê que exista um ressarcimento de quem está usando as informações, os serviços, para quem está cedendo a informação, cedendo serviços, para poder cobrir os custos deste compartilhamento.
E o GT de política de compliance está trabalhando exatamente nessas duas coisas, além de evoluções eventuais sobre direitos e obrigações dos participantes. Quais são os próximos passos para as instituições obrigatórias que estão no comunicado do Banco Central de sexta-feira? Opa, desculpa. Aí eu queria dar um ponto importante aqui. Dia 7 era o envio das informações importantes. A empresa do nível administrativo, que é a empresa que está designada pelo regimento interno da Convenção do Open Banking, ela é encarregada para gerenciar este processo de cobrança, ela vai criar todos os valores. Desculpa. E até dia 11, ela informa os participantes, ou seja, hoje, vai mandar para vocês as informações do valor que tem que ser pago. E vocês deverão pagar até dia 21. Caso que não, pode acontecer, o nível administrativo pode fazer cobrança de inadimplência. E depois, até dia 15/1, vai ser feito o registro no depositório e assinar o termo de adesão. Agora, duas mensagens importantes para vocês. Primeiro, este próximos passos, em particular a parte de cobrança, está sendo deliberada hoje pelo Conselho. Então, se tiver qualquer mudança, nós vamos comunicar para vocês. Por enquanto, continua isto, porque esta é a última informação que nós temos, mas se tiver qualquer alteração deste cronograma, porque está sendo pleiteado eventualmente a possibilidade de fazer o pagamento após a inscrição, então após do 15/1, esse é um pleito que nós estamos fazendo como cadeira 1.2 hoje no Conselho. Então, se isso ser aprovado, talvez mude o processo, mas se não tiver, continua como mostrei para vocês. E como consequência, eventualmente, de manter este processo, o nível administrativo enviará em brevíssimo o termo de adesão para vocês poderem ler e assinarem até dia 15/1. Agora, tirando outra dúvida de recebidos associados, como é feito o cálculo dos custos, o rateio dos custos? Primeiro todos os participantes do Open Banking, ele tem a obrigação, seja obrigatório ou voluntário, então, desde que ele está participando, tem a responsabilidade dos custos de implantação do Open Banking. Tá? Como é feito este rateio dos custos? Ele é feito com base em uma fórmula, que está aqui embaixo. Ou seja, para cada instituição é calculado a representatividade do PL sobre a representatividade do PL de todas as instituições participantes do Open Banking. E se multiplica este percentual de rateio pelos custos total incorrido no mês, ao qual é subtraído um valor de ajuste. O que é o valor de ajuste? Se no mês anterior entrou algum novo entrante no Open Banking, neste caso vai ser de forma voluntária, este novo entrante ele vai ter que contribuir com todos os custos até então ocorridos no plano de Open Banking, então ele é retroativo. Então, o que acontece? Vai ser decurtado este valor, então reduz o valor que os outros têm que pagar. Então, por isso que tem este valor de ajuste. Tá? Como é feita a cobrança? Isto vale para todos os meses. Dia 11, vocês recebem a informação de quanto tem que ser pago, e dia 20 vocês pagam. Aqui, qual é o ponto? Importante. A cobrança será mensal. Nós já solicitamos para a empresa do nível administrativo de enviar para vocês informações com abertura mensal de qual seria os valores a ser pago. Por quê? Porque existe já uma previsão de orçamento para 2021. Então, nós já pedimos que isso seja compartilhado com vocês para vocês terem ideia de quanto tem que provisionar cada um de vocês para a implantação do Open Banking. E para você ter uma ideia do que consta neste orçamento, são estes 8 serviços principais, que é o Service Desk, o diretório, que já falei para vocês, que está sendo implantado na fase 1, mas que vai ter que evoluir para a fase 2, a plataforma de ressarcimento, as especificações dos APIs, a plataforma de disputas, todos os serviços administrativos que estão acontecendo, toda a parte de marketing e comunicação relacionada ao Open Banking e o portal do Open Banking, que é o site web que eu falei para vocês. Então, para implementar todas essas coisas, tem um custo, e foi feito um orçamento já, está sendo aprovado pelo Conselho, e este custo é aquele que a gente está pedindo para todo mundo, que seja enviado para vocês quanto antes, para vocês poderem provisionar corretamente os pagamentos que vocês serão feitos ao longo do ano, lembrando que são mensais. Okay? Agora, o que significa ser em compliance ou ser com a fase 3? Que entendemos ser o ponto principal que impacta vocês. Primeiro ponto,
Aqui nosso foco vai ser totalmente no serviço de iniciação de pagamento, dizendo que a parte de compartilhamento de proposta de crédito ainda está na análise pelo Banco Central. Então, nós estamos no foco na parte de iniciação de pagamento. O que a resolução 4015 do 4 de maio estabelece? Que que tem que ser no mínimo compartilhados 5 serviços, que é débito em conta, débito em conta, transferência entre contas na própria instituição, TED, DOC, PIX e pagamento de boleto. Então, esses 6, no mínimo, tem que ser a todas as instituições obrigatórias que tem conta, ela tem que expor este serviço para esse tipo de serviços. Ok? O que significa, na prática, ser conforme com a fase 3? A resolução conjunta número 1 de 4 de maio estabelece os seguintes pontos. Primeiro, tem que se adotar procedimento e controle para autenticação. Então, todas as instituições, conforme o artigo 16, ela vai ter que adotar procedimento e controle interno para autenticação, tanto de cliente quanto de instituições receptora de dados iniciadora de transação de pagamento. Então, no caso específico de vocês, iniciadora de transação de pagamento. Tem que definir processos para confirmação de compartilhamento pelos clientes. Por quê? Lembrando, o cliente é dono. Então, a instituição transmissora ou detentor de conta deve sempre solicitar a confirmação de compartilhamento ao cliente. Ok? No caso, artigo 22 fala que no caso de compartilhamento de serviço de iniciação de transação de pagamento, deve sempre ter no mínimo o valor de transação do pagamento, informações referentes ao receptor da transação e a data do pagamento. Então, tem que ser feito esse tipo de processo. Depois, tem que ser disponibilizada a interface dedicada. Então, isso aqui, acho que era óbvio para vocês, tem que ter APIs para fazer isso. Agora, uma coisa importante, internamente, você tem que definir procedimento em caso de problema de interface. Artigo 25, ela fala que a instituição transmissor de dados ou detentora de conta, no caso de vocês, deve disponibilizar alternativa para o compartilhamento das demais instituições participantes no caso de disponibilidade das interfaces dedicadas. Então, tem que ter um plano B. O artigo 26 fala que a instituição detentora de conta deve prestar informações tempestivas à instituição receptora ou iniciadora de transação de pagamento. Então, você tem que ter um plano B e tem que ter uma forma rápida para informar a iniciadora de transação de pagamento que teve um problema, tá? E tem que ser padronizado os motivos. No caso de compartilhamento de iniciação de pagamento, tem que ser também compatível com o regulamento interno. Enfim, tem que ser preparado esse procedimento. Depois, tem que disponibilizar um canal de suporte técnico. Artigo 30, ele declara que cada instituição participante deve disponibilizar um canal de atendimento para a prestação de suporte técnico relacionado à solicitação de compartilhamento das demais instituições participantes. Inclusive, que diz a etapa de compartilhamento, conectividade, indisponibilidade, confiabilidade. Então, tem que se preparar um canal de suporte técnico por isso. Tem que se definir o diretor responsável. O artigo 32 declara que todas as instituições têm que definir quem é o responsável para compartilhamento. Elaboração do relatório semestral. Cada 6 meses precisa ser enviado, conforme o artigo 33, tem que ser enviado, o diretor tem que enviar para o Banco Central um relatório com base em 30 de junho e 31 de dezembro. Neste relatório tem que conter uma série de informações, quais incidentes que deu problema, teste de continuidade de negócio, quantidade de chamadas de interfaces. Então, este relatório tem que ser submetido ao risco de instituição, a comitê de risco de instituição, e tem que ser apresentado ao Conselho de Administração. Então, tem que ser definido todo um processo para a elaboração deste relatório. Tem que ser disponibilizado o atendimento ao cliente. Então, tem impacto aqui na área do atendimento ao cliente, porque o artigo 34 fala que todas as instituições que participaram do Open Banking, ela tem que ser responsável por tratar as demandas encaminhadas por seus clientes a respeito de compartilhamento de dados e serviços em que estiveram envolvidas. Tá? Então, as pessoas, os clientes de vocês têm que ter um canal, que pode ser físico, digital, enfim, vocês decidem, mas tem que ter um canal e você tem que preparar a estrutura para fazer isso. Além disso, tem que definir e implementar processos para cobrança ou pagamento de ressarcimento entre instituições participantes. Por que isso? Pelo fato que existirá o ressarcimento, ainda não está definido quanto é, porque vai ser discutido o projeto de compliance quando falará de fase 3, mas é só para preparar vocês que tem que definir um processo, eventualmente mexer em sistemas, para poder ou cobrar ou ter que pagar eventuais ressarcimentos que estão previstos pela regulamentação. Tem que definir e implementar mecanismo para acompanhamento e controle, ou seja, as instituições de que trata o artigo 1, que são os participantes, devem instituir mecanismos de acompanhamento e de controle com vista a assegurar a confiabilidade, disponibilidade, integridade, segurança e sigilo.
tá? Além disso, ele fala que tem que ter processos, testes de auditoria, definição de métricas e indicadores compatíveis, identificar e correção de eventuais deficiências. E tudo isso tem que ser preparado por vocês. Artigo 41 fala que o mecanismo de acompanhamento e controle institucional deve abranger indicadores relativos ao desempenho das interfaces usadas para o compartilhamento. Ok? Depois, tem que rever a política de continuidade de negócio. As instituições devem assegurar que suas políticas devem, para gerenciamento de riscos prevista na regulamentação em vigor, disponham com relação à continuidade de negócio sobre os procedimentos a serem seguidos no caso de disponibilidade das interfaces utilizadas para o compartilhamento, levando em consideração a disponibilidade de alternativas, o prazo estipulado para reinício e normalização das interfaces, o tratamento de incidente relacionado com a violação de seguranças dos dados relacionados ao compartilhamento e as medidas tomadas para sua prevenção e solução e, por fim, execução de teste de continuidade de negócio. Isso tem que ser tudo revisto na política de continuidade de vocês. Enfim, tem que definir e implementar procedimento de armazenamento das informações. As informações precisam de ser armazenadas pelo menos 5 anos. Então, tem que se estruturar para você armazenar as informações por 5 anos, por exemplo, sobre registro de consentimento, informações sobre a revogação do consentimento, registro de acesso, documentação, regulatório semestral, parecer técnico, procedimento sobre o potencial de um parceiro, contrato, etc. Tudo isso tem que ser registrado e mantido por 5 anos. E, por fim, o que nós entendemos é que diferentes áreas da empresa poderão ser envolvidas para implementar requerimento de conformidade. Por quê? Por exemplo, adotar procedimentos e controle para autenticação, definir processos para confirmação de compartilhamentos pelos clientes, impacta a TI e os canais digitais. Vai ter que se mexer eventualmente no site web, no aplicativo. Lembrando, o Open Banking, ele é tudo digital. Então, é muito importante que seja criada a melhor experiência possível para os clientes. Tá? Definir procedimentos em caso de problema na interface, disponibilizar interfaces dedicadas. TI vai ter que se estruturar com isso. Disponibilizar canais de suporte técnico. TI, com certeza, provavelmente RH, caso em que precisar criar uma estrutura que hoje não existe. Definir e implementar mecanismo para acompanhamento e controle. Aí vai ter que ser TI, para claramente implantar essas coisas, mas riscos e controles internos para definir qual será o processo, quem serão as pessoas, quem é o responsável para fazer isso. Definir o diretor responsável, compliance, elaborar o relatório semestral, TI e compliance, onde de novo aqui vai ter que ser definido o formato, vai ter que ser definido a pessoa responsável, vai ter que ser definido o processo, em termos de tempo, as informações, fontes das informações, indicadores, etc. Rever política de continuidade de negócio. Então, a área de risco vai ter que ser envolvida. Definir e implementar processo para ressarcimento. Aqui a gente imagina que TI, jurídico e finanças também, porque, afinal das contas, quem vai emitir cobrança ou vai ter que pagar é a área de finanças. Então, tem que ser alinhado a este processo para pagar o ressarcimento. Depois, temos disponibilizar atendimento ao cliente. Então, a área de atendimento vai ser envolvida, porque além de definir como atender os clientes, tem que definir também eventuais treinamentos sobre potenciais demandas do cliente, definir processos eventualmente de gestão de problema. Isso aconteceu muito na Europa. Clientes que, por exemplo, estavam vendo informações erradas ou não estavam conseguindo revogar um certo consentimento. Então, aqui é muito importante se preparar para poder gerenciar as eventuais reclamações que o cliente possa ter. E, por último, definir e implementar o procedimento de armazenamento das informações. Então, tem que se estruturar com o database para entender quais os impactos no Big Data, ou Data Warehouse, que hoje tem na instituição, e quais são os procedimentos junto com compliance para armazenar todas as informações previstas na resolução que impactam a fase 3. Com isto, eu encerro esta sessão de overview para deixar um tempo para vocês poderem esclarecer dúvidas. Tentamos com base em todos os questionamentos que recebemos, de propor nesta apresentação a maioria das informações para esclarecer. E agora estamos totalmente disponíveis para esclarecer dúvidas que vocês tiverem. Peço também se juntar aqui comigo a Valéria e a Carol,
a Varela e a Carol, elas são participantes do GT de Compliance da convenção, então representam as nossas cadeiras junto com outras 3 pessoas, lembrando que são 5. E aí, elas estão trabalhando demais nos projetos, te agradeço a elas, e pedi para elas participarem, para me suportar em eventuais questões técnicas, jurídicas que podem surgir na nossa reunião, para garantir celeridade e resposta para vocês e saírem destas reuniões com quanto mais clareza possível. Por favor, Carol, Valéria, bem-vindas. Olá, estamos gente, aqui. Obrigada. Tudo bem? Obrigada. Bom dia a todos. Bem-vinda, Estamos Luigi. aí. Então, peço ajuda do Primeiro, Flávio. é um prazer, né, estar com a casa cheia. A gente está aí com mais de 280 participantes. Isso é muito legal porque mostra a importância do projeto e como todo mundo quer fazer direitinho, né? Eu, Valéria, Luiz, Denis e Dionísio, que somos os membros do grupo oficial de políticas compliance, junto com o Banco Central, a gente tem se empenhado bastante para defender principalmente a nossa visão de instituição média, pequena, para que os custos sejam divididos de uma forma muito justa, muito correta. Então, os nossos esforços estão sendo muito nesse sentido, para proteger e manter aí de uma forma muito justa tudo que tem sido feito. E aí, trazendo uma overview da última reunião que nós tivemos com as outras cadeiras, o ponto principal foi a questão da resolução de disputa. Até colocando os senhores na mesma página, existem algumas propostas que trazem, inclusive, mediação, arbitragem. São conceitos que, para quem não é advogado, são um pouco complexos de se entender, mas só para deixar bem curtinha a minha fala e bem assertiva, nós temos brigado, no bom sentido, para que todas as fases de disputa de alguma questão entre os participantes, e a gente pensa instituição com instituição, para que sejam feitas da forma mais amigável possível. Ou seja, nós tentamos incrementar uma maior quantidade de fases de conversa entre as partes, para que não tenha custo, ou seja, para que se eventualmente um não pagou o outro, tem alguma requisição, fique muito mais direto entre as partes e só depois a gente entre numa ideia de mediação ou inclusive de arbitragem. A ideia colocada pelas outras cadeiras é que nós não tenhamos a necessidade de judicializar alguma questão. Então, quando pensaram em arbitragem e mediação, foi para que nenhuma demanda fosse para o judiciário. Até porque, se para a gente o projeto é novo, imagina até chegar ao conceito no judiciário. Então, nós queremos resolver muito dentro de casa. Por isso que até pensaram na questão de mediação e de arbitragem, que são conceitos diferentes, até trazendo aqui um pouco o racional, é o seguinte: a mediação tem uma pessoa que é imparcial, neutra, que conversa com as duas partes, mas que não tem força para falar o que é certo e o que é errado. Então, ele tenta trazer aí o bom senso, tenta trazer os dois para o meio do caminho, as duas partes, para tentar o bom senso e de forma muito amigável resolver a demanda. Passada essa fase, se não tiver uma composição, ou seja, as partes não harmonizarem o entendimento, iria-se, pela primeira ideia, pela sugestão de algumas cadeiras, para o campo da arbitragem. E aí a gente já tem uma questão que o grupo levantou ontem, eu até comentei sobre isso, que é levar para uma câmara de arbitragem. O que é uma câmara de arbitragem? Existe um juiz arbitral que tem uma força de lei, ou seja, se as partes escolherem aquela câmara, aquela pessoa que é técnica no assunto, o laudo dela vira como se fosse uma decisão judicial. Então, dali a gente não pode mais discutir. Para abrir um laudo arbitral, a gente precisa de anos aí de discussão, de quebra de convencimento, porque as duas partes optaram por isso. Então, o ponto que fica para a gente, dos dois grandes pontos são: o custo da arbitragem é absurdo, então a gente tentou trazer aí uma ideia de o PL embasar qualquer custo se chegasse nesse nível de demanda, de questão, e também a falta de especialidade no assunto. Então, a nossa preocupação como cadeira de pequenos e médios, principalmente, fica no sentido de que, peraí, quais são as câmaras que têm essa especialidade? Então, nós estamos aí tentando bloquear todos os vieses que possam ser contrários às nossas instituições, à nossa atividade, ao nosso core, natureza, tentando endereçar de uma forma muito mais amigável, inclusive, para a redução de custos.
Então, esses foram os nossos últimos endereçamentos, além de todas as análises contratuais, sempre pensando aí em mitigar risco, em redução de custos, porque se para alguns fica muito fácil contratar algum serviço ou outro, para a gente tem tido uma mão de ferro aí para deixar tudo muito mais harmônico e mais acessível possível, mais barato para a nossa realidade. É isso. Se a Valéria quer complementar. Não, Carol, perfeito, tá ok. Nada a complementar no momento. Excelente. Vamos nas perguntas, então. Cláudio, você vai mediar ou eu vou lendo? O Everton vai apresentar as perguntas. Vai lá, Everton. Eu vou começar aqui pelo Q&A, né? Anderson Silva, Banco de Brasília, Regional de Brasília, né? Na assinatura do termo de adesão, os bancos S3 já deverão informar se entrarão como voluntários em algum momento nas fases de compartilhamento de dados? Ou, quando a IF decidir, terá que assinar um novo termo? Eu não entendi a pergunta. Não, a resposta é não, Anderson. Você tem que assinar o termo de adesão neste momento, focado no que é obrigatório. Tá? Quando será voluntário, aí deverá ter assinado outro termo de adesão, declarando que você está participando de forma voluntária, por exemplo, no caso de compartilhamento. Tá? Ok. Eu vou pedir aqui para o pessoal colocar as perguntas no Q&A, tá? Para facilitar aqui a resposta para vocês, tá bom? Aqui tem uma outra, da Cíntia Vale, né? O boleto, com vencimento agora 21/12, será emitido em nome da Miller. Em caso positivo, precisaremos dos dados completos da empresa para cadastramento da Miller como venda no banco. Também precisaremos de algum suporte contratual para justificar o pagamento. Meninas, querem responder? Valéria, Carol, se não, eu respondo. Então, eu vou responder para não perder tempo. A resposta é sim, verá com a mi erro. Sobre esta questão do dado completo, você tem um ponto que nós já levantamos, porque tem instituições que tem que poder pagar, tem que registrar o fornecedor, e isto pode ir até aprovações de nível internacional. Então, isso pode demorar, é até um dos pontos que estamos colocando no conselho para solicitar a postergação da cobrança. Tá? E os dados que vocês precisarem, peço por favor de você responder à empresa administrativa, que foi a empresa que para a qual vocês mandaram as informações. Então, ele passará todos os detalhes. Tá? Ok. O que significa, Carla Zocatelli Pimenta, o que significa o pressuposto do parágrafo 3º do artigo 6º da resolução conjunta número 1? Uma instituição que tem obrigatoriedade para a fase 3, por exemplo, deve participar das fases anteriores para disponibilizar a interface dedicada? Como equalizar o obrigatório com o voluntário de acordo com esse item? Berton, as pessoas estão falando sobre o áudio das perguntas. Então, eu vou fazer as perguntas para ficar um pouquinho mais... Eu vou parar aqui. Tá bom. Vamos lá. O que significa o pressuposto do parágrafo 3º do artigo 6º da Resolução Conjunta 1? Uma instituição que tem obrigatoriedade para a fase 3, por exemplo, deve participar das fases anteriores para disponibilizar a interface dedicada? Como equalizar o obrigatório com o voluntário de acordo com esse item? Então, se entendi corretamente a pergunta, como falei antes na apresentação, quem é obrigado na fase 3 não tem obrigatoriedade de participar nas outras fases. Por quê? A fase 3 ela é compartilhamento de serviço, as outras é compartilhamento de dados. Só compartilhamentos diferentes previstos no Open Banking. Então, ser obrigatório participar na obrigação de serviço não significa ser obrigatório em dados. Lembrando, compartilhamento de dados somente esse 1 e esse 2. Carla Zocatelli, se eu não respondi a tua pergunta, por favor, posta de novo, que eu vou tentar esclarecer. Vai lá, Carol. Carla Zocatelli. Temos outra também aqui de Kennedy Nunes, do Banco Rendimento, que é a seguinte. Bom dia.
A participação de S3 e S4 passa a ser obrigatória em alguma fase específica? Se se enquadrar no cenário que nós apresentamos, de conta ou de encaminhamento de proposta de crédito, a resposta é sim, que é a fase 3. A fase 1, 2 ou 4 não, porque é dados e somente obrigatório assim S2. Perfeito. Uma pergunta aqui não identificada. Temos cerca de 200 contas de depósitos à vista, utilizadas exclusivamente para investimentos ou liquidação de operações dos clientes, como, por exemplo, câmbio e derivativos. Não temos o serviço de processamento de boletos. Bem participamos do Pix. Talvez seja bem como participamos do Pix ou não. Vamos ter que obrigatoriamente ter esses serviços, apesar da quantidade e características dessas contas? Dado isto, a ideia seria apenas participar da fase 2 para compartilhar dados. Isso seria possível? Ou temos que participar 100% da fase 3? Vamos separar, pessoal. Fase 3 é serviço, fase 2 é dados. Como falei ao longo da apresentação, se vocês participarem em dados, tem que entrar na fase 1, 2 e 4. Dependendo claramente, 1 com certeza, 2 e 4 dependendo do tipo de serviço e produto que você oferece. Por exemplo, se tem investimento, aí entra também na fase 4. Então, não tem como escolher a fase. No momento que se entra em compartilhamento de dados, tem que ser compartilhado todos os dados previstos no Open Banking que a instituição tem. Então, não tem como escolher. Ok? Tá. Aí temos uma outra questão aqui do Emerson. Seria muito esclarecedor aos participantes um exemplo prático de uma possível disputa. Emerson Catani, da Listo SCD. Isso está sendo definido. Acho que deixa vocês responderem, Carol, Varela, a este assunto que vocês estão dominando. Acho que vocês podem responder a este ponto. Emerson, o que a gente tem discutido muito nesse sentido de disputa é muito difícil para a gente imaginar tudo que possa vir como exemplo de disputa, né? Esse exercício a gente até vai fazer na próxima semana, principalmente pensando nos prazos, ou seja, para cada tipo de disputa, a gente está imaginando um contexto, um prazo. Mas o maior exemplo, pensando nas outras cadeiras, que foram os que elas trouxeram, foi a questão de um vazamento de dados, ou seja, um participante tem uma evidência de que foi vazado um dado, e aí como é que compõe isso? E a questão de pagamento entre uma e outra, ou seja, enviou um boleto, não foi pago, por que não foi pago? Então, a ideia é que todos os problemas entre os participantes fiquem concentrados dentro dessa plataforma de solução de disputa. Claro, vai ter sempre alguém que vai ser o ponto focal para essa questão em cada instituição financeira, mas a ideia é que se mantenha um tracking disso, que se mantenha um registro de cada disputa. Então, os principais aí foram esses, assim, ressarcimento, ou seja, valores e também de vazamento de dados. Perfeito. Seguindo, mais uma anônima. Sobre a questão de correspondente eletrônico, temos alguma previsibilidade? Vocês acham que os prazos serão readequados para implementação? Não temos previsibilidade e nem sabemos se serão adequados. Sabemos que o Banco Central está muito firme em manter os prazos. Então, não sei se isso vai acontecer. E o Banco Central não nos deu visibilidade também de quando ele vai fechar esta análise que está fazendo. Até complementando... Opa, desculpa. Desculpa, Everton. É a Valéria falando. Até complementando esse ponto, até para a gente trazer aqui uma maior visibilidade, toda alteração feita nos prazos foram feitas em todas as fases, exceto a fase 3. Então, a fase 3 permanece em agosto, né? A gente não recebeu do Banco Central nenhuma sinalização de possível alteração. Eu acho que existe uma visão estratégica de conclusão de todo o Open Banking, de fato, até dezembro de 2021.
E o que o Luigi trouxe, que toda essa parte de encaminhamento de proposta de operações de crédito é uma parte que está sendo discutida agora. Então, tão longo a gente tem essas informações, a gente vai retornar o como proceder, mas com relação ao prazo, a priori, é agosto de 2021 mesmo, né? Era isso. Só acrescentando, a questão do correspondente eletrônico exige uma revisão da norma, tá? A norma, que é 3954, está prevista só para correspondente presencial, enfim, é o modelo antigo. Então, precisa ocorrer isso ao mesmo tempo, tá bom? E um outro ponto importante, Everton, é que nós enviamos algumas perguntas para o Banco Central, inclusive nesse sentido. Vem cá, aí, correspondente, se eu enviar uma proposta por e-mail, é tido como eletrônico ou tem que ser uma plataforma? E a gente acabou tendo, assim, uma resposta muito, digamos assim, muito suave. A gente não conseguiu ter, de forma muito taxativa, o que seria. Então, talvez fique para os próximos passos aí o endereçamento dessa dúvida de uma outra maneira para que o Banco Central se exponha e explique. Uma coisa interessante para que todos saibam é que no âmbito dos grupos oficiais de trabalho sempre está junto uma pessoa do Banco Central. E essas perguntas nós sempre endereçamos, porque as dúvidas que vocês têm são as mesmas que nós temos. Então, a gente endereça e o Banco Central tem o timing dele lá para devolver. Essa pergunta, por exemplo, nós reendereçamos e estamos esperando aí uma abordagem um pouco mais formal e assertiva para os nossos negócios. Sugestão de usarmos o pagamento do rateio entre instituições via Pix ao invés de boleto. Aí foi uma sugestão. Acho que vale a pena mandar esta sugestão para Miro. Com certeza. Isso aí é para Miro, com certeza. E é importante que, assim, a Miro se criou aí o domínio do Open Banking e disponibilizou um e-mail para contato, até para fazer aquele registro, aquele cadastro, para eles poderem mandar os boletos. Então, nós encorajamos fortemente que vocês também questionem esse tipo de coisa e falem diretamente com a Miro, porque é importante que eles vejam a força das cadeiras. Então, quanto mais vocês se endereçarem para eles também, para a gente, é muito bacana. Tiago, do BRB. A especificação das APIs de canais e produtos e serviços, fase 1, está fechada? Se sim, existe um nível de exemplificação, simulação de uma mensagem real, além de dicionário de dados presente no portal do desenvolvedor? Tiago, existem já o GitHub, onde tem diferentes informações sobre a API e tudo. Então, se não tiver, por favor, entre em contato com a gente que passa para vocês. Existe o GitHub pronto. Isso depois será migrado para o portal quando estará pronto em fevereiro. Mas se precisar, já existe um GitHub sobre este ponto. Carol, já que faltam 4 minutos, vou dar uma olhada nas perguntas. Tá. Tem uma que acho que é importante. Qual a diferença entre iniciação de pagamento e Pix? Pix é um meio de pagamento. Então, é como se fosse um TED, DOC. Então, iniciação de pagamento, ele abrange todos. Então, eu posso iniciar um Pix, posso iniciar um TED, posso iniciar um DOC. Espero que seja ficado claro isso com vocês. Sobre os custos mensais, já falamos que não temos visibilidade. Tem uma repergunta sobre câmbios e derivativos, de Henrique. Não ficou clara a resposta, a dúvida do colega sobre câmbio e derivativos. As instituições listadas na circular do Bacen que prestam apenas o serviço de câmbio precisarão obrigatoriamente aderir ao Open Banking? Então, provavelmente, se está nesta lista, é porque você deveria ter alguma conta. Então, para mim, é fase 3. Eu não entendo, porque já que compartilhamento de dados é só para S1 e S2, é por delta. Já que tenho 3 serviços, 3 coisas que tem que compartilhar. Dados é só para S1 e S2. Serviço inicial de pagamento para quem tem conta, caminhamento de depósito de crédito para quem tem com bar eletrônico. Com certeza você não sabe S1 e S2. Então, você se enquadra em um desses 2 cenários. E aí, não sei qual é a situação da instituição de vocês. Ou porque você tem conta, ou porque você tem Corban eletrônico. Eu acho que o segundo é difícil porque ainda está em análise pelo Banco Central. Então, muito provavelmente porque você entra no cenário de conta. Que o Banco Central ele não fez nenhuma distinção. Desde que seja na conta,
poupança, na conta pré-paga, não tem nenhuma distinção. Então, que estejam 4, 5, 10 contas, ele considerou tudo. Até este é um ponto que associados da BBI nos levantaram, eventualmente abrir um ponto de discussão com o Banco Central, porque também tem instituições que têm conta, que são simplesmente conta para fazer movimentos, para fazer investimentos. O cliente não tem como fazer pagamento, não tem como movimentar a conta, senão para fazer investimento ou para voltar na conta do banco mas dependendo do enquadramento do tipo de conta, neste momento o Banco Central não fez nenhum tipo de distinção. Então, seriam, em teoria, obrigados a entrar na fase 3. Vai lá, Carol. Tem uma aqui falando sobre a escolha do que se compartilha. Se não posso escolher o que quero compartilhar, estou obrigada a participar apenas na fase 3. Como não vou participar da fase 1 e 2, se forneço conta de depósito à vista, conta de pagamento e contas pré-pagas e pós-paga. E a fase 1 e 2 pede que se implante requisitos relacionados aos produtos conta de depósito à vista, pré e pós-paga e conta de pagamento, mas não sou S1 ou S2. Como fica? Nossa, eu não entendi a pergunta, Carol. Eu também não entendi direito, Maíra. Tem dificuldade de entender. Vou pulando aqui. Tem a montadora que já respondemos. Aqui. Por favor, saberiam nos dizer quando uma IF enquadrada no S4 deve ingressar nesse projeto? E quando deveremos apontar o diretor responsável de que trata o 32 da conjunta 1? Obrigada. Gabriel Santos. Então, Gabriel, primeiro o diretor tem que ser denominado antes de entrar. E aí, quando entrar, depende de onde vocês se enquadram. Provavelmente, se está na lista se está no S4, está na lista do Banco Central como obrigatório, a resposta é fase 3. Então, 30 de agosto. Entrando como um voluntário na etapa 3 de serviços, não poderei consumir os dados de conta? Apenas as IFs S1 e S2 compartilham os dados? Um ponto importante. Consumir dados significa que você também tem que expor dados, compartilhar dados. Exatamente. Tem um conceito de reciprocidade. Não pode usar dados sem você também compartilhá-los. Então, se você quer fazer isso, aí você vai ter que aderir à fase 1, fase 2 e fase 4. E aí, como eu falei, não é escolha. Ou entra no compartilhamento de dados e aí entra full, dependendo dos dados que você tem, ou não entra. Exatamente, pessoal. E só... desculpa, Carol. Imagina, pode falar. E só complementando, a gente está falando muito aqui na questão obrigatória, né? Tudo que diz respeito à questão voluntária, cabe todas as instituições voltarem para suas casas e discutirem estrategicamente o seu posicionamento, né? Entendendo o que é o escopo de cada fase, sob essa ótica da reciprocidade, quer dizer, se eu tenho interesse de ter acesso aos dados, ok, então eu tenho que fornecer, é vantajoso, não é vantajoso, qual o meu apetite estratégico, minha vantagem competitiva, enfim, é uma discussão também importante que pode acontecer em cada casa para ter esse seu posicionamento como voluntário, né? Só para esse ponto acrescentar aqui. Perfeito. A Maíra refez a pergunta, já para a gente encaminhar aí para o final. Eu tenho produto de contas, mas não sou S1 ou S2. As fases 1 e 2 falam de implantar requisitos sobre esses produtos, mas a minha obrigação é participar da fase 2 apenas. Como fica se tem os produtos da fase 1 e 2? Maíra, na verdade a tua obrigação é fase 3, não fase 2. E como fica para fase 1 e fase 2 é você que decide. Se você quer compartilhar estas informações e não pode escolher, você não tem como escolher, se você decidir de entrar, vai ter que compartilhar tudo. Tá. E acho que é isso. Acho que as demais perguntas que ficaram abertas aí, tem um monte de pergunta pulando aqui. Vocês podem endereçar aqui para a gente na associação, a gente conversa aí sempre com o Luigi, conversa com a Miro, conversa com as pessoas do conselho,
A ideia é que todo mundo fique muito confortável com o projeto, no sentido de entender, e a gente vai endereçar o que a gente também não souber. É um movimento aí de aprendizado conjunto, né? Tanto nós como associação, como representantes da cadeira, quanto as outras associações, as outras cadeiras e todos os bancos que fazem parte do sistema financeiro. Então, ficamos aí à disposição. Cláudio, Luigi, Valéria. Carol, Luigi, eu vi uma pergunta que fala, e uma preocupação que a gente recebeu muito durante essa semana, sobre valores. Valores, como o Luiz colocou na apresentação, esses valores, a Mirror, ela vai pegar a sua participação, o valor do seu PL, sobre o PL de todos os participantes do Open Bank. Vai definir qual é o percentual e isso vai ser colocado. Hoje, na reunião de hoje do Conselho Deliberativo, vai ser apresentado o orçamento de valores, ou seja, a previsão de desembolso para todo o ano de 2021. Neste momento, a informação que nós temos para compartilhar com vocês é que, neste mês de dezembro, o valor a ser rateado é de 1,93 milhões, 1.930.000, que vai ser rateado proporcional a esses PLs. Então, como o Luiz também colocou na apresentação, hoje, dia 11, esses boletos devem ser enviados para vocês e com data de pagamento lá para o dia 21. Tá? Então, quem está centralizando todo esse trabalho é a empresa Mirror, que foi contratada para fazer a administração do Open Bank. Que a gente recebeu dúvidas também. Eu tenho que responder para a BBC? Eu sou da CREF e da BBC. Para quem que eu respondo? Gente, essas informações são para a Mirror. Outra coisa importante é o do 15/1, que o Luiz colocou, que é o registro do diretório. Esse registro do diretório, para os participantes obrigatórios, terão que se dar até o dia 15/1. Também com a Mirror, ou seja, lá você vai registrar quem é o diretor responsável, quais são as informações, ou seja, está sendo formado todo o arcabouço administrativo para que, ao longo de 2021, isso possa ser praticado. Tá bom? Então, é isso. Nós, aqui da BBC, estamos fazendo esse contato entre os nossos 98 associados e a Mirror para esclarecer essas dúvidas, tá bom? Se permanecerem dúvidas, o nosso time está à disposição de vocês para saná-las, tá? Muito obrigado aí pelo tempo de vocês, pela participação de vocês. Nós chegamos a ter 307 participantes, o que demonstra a importância que esse tema tem para todos os associados da BBC e os demais da cadeira, a CREF, a BBI e a BDE, a importância que o Open Bank tem para o mercado financeiro nacional e a importância da participação de todos nós, sejam nos GTs, sejam nesses eventos, como esse webinar de hoje. Então, nosso intuito hoje foi poder compartilhar com vocês, tirar essas dúvidas, e a gente espera que a gente tenha atingido esse objetivo. Muito obrigado aí, Luiz, a todo o pessoal que fez a apresentação. Passo a palavra aí, Luiz, para você fechar. Obrigado, Cláudio. É uma honra para nós, BIP, participar nesta jornada importantíssima que os associados estão tendo. Tentei o máximo possível ajudar vocês a entenderem melhor, com base em todas as dúvidas que estou acompanhando com os associados. Aqui consta o QR Code do meu WhatsApp, então se quiser, alguém tiver depois conversar comigo, fique à vontade. Está aqui o QR Code, então só tirar a foto dele. E acho que é importante, para mim, o que nós vamos tentar de fazer agora é manter uma frequência, pelo menos mensal, de alinhamento com vocês, com esse tipo de formato de webinar. Claramente, dar um feedback a vocês, eventualmente, depois da associação, para entender. No caso, a gente vai manter, para manter o quanto máximo possível uma proximidade com vocês, apesar do fato que, lembrando, existem 7 grupos de trabalho, então, se alguém de vocês quer participar, quer contribuir nas discussões, agora está acontecendo a fase 2, depois vai acontecer a fase 3, de entrar em contato com a BBC. Isso vale também para a BDI, a BDE e a CREF, de contatar o presidente da associação de vocês, que não passa nessas informações para que todos participem nesta construção. Então, não tem limite de vaga, só queremos pessoas com boa vontade que querem contribuir, como o Cláudio sempre fala, deixar o quanto mais possível a cara do Open Bank com a cara das 4 associações que estamos representando.
Muito Exato. obrigado. E isso é super importante, Luiz. Assim, só tomando 30 segundos, é muito importante. Nós espelhamos todos os grupos oficiais, todos os grupos de trabalho da convenção estão espelhados. Então, essas discussões nós podemos ter, inclusive, dentro de casa. A gente tem uma métrica de sempre conversar primeiro com o nosso grupo interno, para referendar os nossos comentários e depois levar para o grupo oficial com as outras cadeiras. Então, quanto mais os senhores puderem participar, quanto mais dúvidas, quanto mais oportunidades a gente gerar, é o que o Cláudio fala, o Open Bank vai ter mais a nossa cara. Então, a gente está brigando lá, mas a gente precisa muito das opiniões e dos conselhos de vocês sobre o dia a dia. Então, fica aí um convite a participar com a gente para endereçar todas as dúvidas, todas as questões de uma forma muito mais rápida e muito mais assertiva. É isso, muito obrigada. Valéria, a última. Você tem algum comentário? Ok, foi um prazer participar com vocês. Eu acho que isso aqui é uma construção extremamente importante, foi o que a Carol já trouxe. Eu acho que a participação de todos é fundamental nessa construção. Muitas vezes não teremos todas as respostas, mas tenho certeza que a gente está fazendo o melhor para trazer o máximo de informações para todos vocês. Tá bom? Obrigada. Pessoal, muito obrigado. Tenha um ótimo Natal e um feliz Ano Novo para vocês. Um excelente final de semana. Luiz, é isso tem aí. muita gente pedindo aí, tem muito pedido aí de compartilhamento da apresentação que você fez, tá, Luiz? Então, acertar aí com a Renata e com o Everton, para a gente poder compartilhar, seja no nosso app, seja na nossa página lá, a apresentação que você fez. Tá bom? Perfeito. Tá bom, combinado. Excelente, gente. Obrigada. Até breve. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.